Olá, olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar as pessoas irem entrando aqui no Instagram. Seja bem-vindo ao projeto Estância Jurídica. Meu nome é Rita Gonçalves, eu ajudo produtores e produtoras rurais a diminuírem o custo com mão de obra no campo, ok? O tema da live de hoje foi objeto de uma enquete que eu fiz no meu canal do Telegram, que teve 60% dos votos, né? E você então, se inscreva lá, tá? Tem o link, tem na bio, tem um link que vai levar você até o meu canal do Telegram para você se inscrever, ok? Então assim, e o tema então é o seguinte: como não ser responsabilizado por verbas trabalhistas devidas pelo arrendatário a seus empregados, tá? Inicialmente é importante a gente trazer aqui o que é contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento é um contrato de locação de coisas em que uma das partes se obriga a ceder a outra parte por tempo determinado ou não uma coisa, tá? Com retribuição, né? Mediante retribuição. Com o contrato de arrendamento ocorre uma mudança de titularidade da exploração daquela atividade econômica, tá? Daquela iniciativa daquela exploração, ok? Então, o contrato de arrendamento, para contextualizar, seria esse o conceito, tá? No entanto, eu quero trazer para vocês aqui algumas situações que acontecem, né, que ocorrem no dia a dia do produtor rural, tá? Em que muitas vezes eles são responsabilizados por verbas trabalhistas do arrendatário, tá? A primeira situação, né, é em que o arrendante, no produtor rural, ele já explora economicamente a propriedade dele. No entanto, em um determinado tempo, ele resolve arrendar aquela propriedade para uma terceira pessoa, tá? E posteriormente ele retorna, no final do contrato de arrendamento, ele retoma, na verdade, as atividades agroindustriais ou agrícolas ali, né, ou da pecuária também, naquela propriedade, tá? No entanto, ele também aproveita todos os empregados, ok? E existe uma outra situação em que o arrendante ele não explora, tá? Ele não exerce, não explora atividade agropecuária exatamente na propriedade, então somente ele arrenda, tá? Para ter uma sucessão de contratos de arrendamento, tá? No entanto, em um determinado momento ele resolve retomar ele mesmo, né, explorar a atividade agroeconômica, tá? E aproveita também os empregados que já estão trabalhando lá para o arrendatário, tá? Uma outra situação é quando o proprietário rural, ele não explora economicamente, ele tão somente arrenda mesmo, tá? Sucessivos contratos de arrendamento, ok? Ele não retoma em nenhum momento, né? Tão somente ele arrenda a propriedade dele, né? E também, por último, tem um contrato de arrendamento entre o proprietário rural e o ex-empregado dele, tá? Então, são essas algumas situações. Existem outras, tá? Mas eu enumerei aqui algumas, tá? E quais são os fundamentos para que o judiciário reconheça essa responsabilidade do arrendante, do proprietário rural, tá? Um dos fundamentos é a sucessão trabalhista, tá? Mas o que é a sucessão trabalhista? É quando há a substituição de um empregador por outro empregador, tá? Não há uma dissolução na continuidade do contrato de trabalho. O mesmo empregado continua trabalhava anteriormente para um empregador e continua trabalhando para um segundo empregador, ok? O próprio artigo 448 da CLT, ele diz que a mudança da propriedade ou da estrutura jurídica da empresa, ele não afeta os contratos de trabalho que estão em curso, tá? E com a reforma trabalhista, que acrescentou
o artigo 448-A, ele diz que, se reconhecida a sucessão trabalhista, tá, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas e encargos é do sucessor, mesmo que as verbas correspondam àquele período em que a empresa sucedida, o empregado trabalhou para a empresa sucedida. Tá? Logo, se houver substituição de um por outro, de um empregador, tão somente a substituição de um empregador pelo outro, com a continuação do contrato de trabalho, da prestação de serviço do mesmo empregado, pode ser reconhecida assim a responsabilidade pela ocorrência da sucessão, tá? E aqui ocorre uma outra situação fática, tá? Que eu trago aqui nesse momento para poder facilitar a organização do assunto. Com relação à sucessão, que é reconhecido pelo judiciário, no entanto, entre arrendatárias, tá? Há uma sucessão de arrendatárias, o proprietário rural ele não explora economicamente a propriedade, então somente arrenda, né? No entanto, há decisões judiciais que reconhecem a sucessão trabalhista, no entanto, entre as arrendatárias, e o arrendador não é, o arrendante não entra nessa responsabilidade, só as arrendatárias, tá? Existe um outro... Boa tarde, Shirley. Tudo ótimo com você? Bom ter você por aqui, tá? Outro fundamento, né, que o judiciário também... Existe algumas decisões que reconhecem a responsabilidade do arrendante também, é quando eles reconhecem que houve, na verdade, a terceirização. Tá? E o que é a terceirização? É quando uma empresa tomadora de serviço, ela contrata uma empresa prestadora de serviço, tão somente terceirizando, grata aí, Sirley, terceirizando uma atividade específica dentro da propriedade rural. Ok? E também essas decisões, né, elas, na verdade, elas descaracterizam o contrato de arrendamento, tá? E qual é um dos argumentos que se utiliza dentro, que a gente pode verificar dentro dessas decisões, quando se verifica no contrato de arrendamento a ingerência, a fiscalização, na verdade, do arrendante sobre as atividades do arrendatário, tá? Isso foi um argumento trazido numa decisão de um Tribunal Regional do Trabalho, que eu não me lembro agora qual, né, que decidiu dessa forma, tá? Ou seja, o tribunal reconheceu que não teve tão somente a transferência de uma atividade específica, que é o caso, ao contrário, que houve sim a transferência tão somente de uma atividade específica, ok? Dentro da propriedade rural. Que não houve a transferência como um todo daquela atividade agroeconômica, mas sim de um trabalho, de um serviço específico. Então, havendo o reconhecimento que, na verdade, houve a transferência tão somente de um serviço específico, pode ser reconhecida a terceirização, certo? E descaracterizado o contrato de arrendamento, tá? No entanto, precisa ter efetivamente essa prova que de fato foi um contrato, uma transferência tão somente daquele serviço específico. Se for a transferência de toda a atividade agroeconômica, daí não tem como ser considerado como uma terceirização, ok? Vamos lá. Então, aqui é importante destacar a importância de se ter um contrato de arrendamento, tá? Que efetivamente ele não... Que realmente ele não seja desconfigurado, que realmente ele tenha essa natureza civil, ok?
que não possa, não deixe, na verdade, dúvidas de que realmente se trata de um contrato de arrendamento, tá? Então esses detalhes de não se transferir, tá? Ou não ter uma previsão de que o arrendante ele possa ter ingerência sobre o trabalho desenvolvido pelo arrendatário, tá? É importante não ter esse tipo de cláusula prevendo, tá? Vamos ver o que mais. Yes. E também essa questão, ocorrendo o reconhecimento da terceirização, vai ser reconhecida então a responsabilidade subsidiária do arrendante, tá? O que é responsabilidade subsidiária? No caso do arrendatário não cumprir com todas as obrigações trabalhistas e encargos com relação aos seus empregados, daí sim o pagamento será, a responsabilidade do pagamento será direcionado para o arrendante, ok? E aqui eu trago para vocês aqui quais seriam as possíveis soluções então, né, para que não seja reconhecida a responsabilidade do arrendante. Aqui eu vou trazer algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Que ele entendeu que como houve esse contrato de arrendamento e que posteriormente, apesar de que o arrendante ele retomou a atividade agroeconômica, no entanto, ele não continuou com os mesmos contratos de trabalho, então não há que se falar em sucessão, tá? Que aqui é aquele caso em que o proprietário, ele explorava economicamente antes, passou a fazer um contrato de arrendamento com terceiro e retomou a propriedade com a exploração da atividade econômica, tá? Com os mesmos empregados, né? Então, assim, ou naquele caso em que ele não explorava anteriormente, mas passou posteriormente a conclusão do contrato de arrendamento, passou a explorar a propriedade rural, tá? Então, essa sucessão ocorre quando o arrendante ele permanece com os mesmos empregados. E no caso desse processo do Tribunal Superior do Trabalho, o arrendante não permaneceu com os mesmos empregados, ok? Eu sei que assim não é fácil muitas vezes administrar isso, né? Mesmo porque a escassez da mão de obra na área rural é grande, né? E para conseguir administrar isso não é uma coisa muito fácil. Mas quem tem essa possibilidade de fazer um planejamento para que na retomada da propriedade rural não utilize as mesmas mãos de obra, tá? Os mesmos empregados, se tiver essa possibilidade, melhor, é mais garantido, tá? No entanto, se não for possível, é questão de você avaliar, sabendo os riscos que está correndo, né? E avaliar se realmente todos os empregados vale a pena correr aquele risco, porque existem alguns empregados que realmente eles possuem uma expertise nessa área rural, né, que não é fácil encontrar. Então, para aqueles determinados, vale a pena realmente correr esse risco? Então, é uma questão de você, produtor rural, fazer essa avaliação dentro da sua realidade, ok? E tem uma situação bem interessante também, com relação à retomada judicial da fazenda, né? Quando há um inadimplemento por parte do arrendatário, tá? E há essa retomada, né? Como é que o arrendante vai fazer para não continuar com os mesmos empregados, tá? Assim, eu não vi nenhuma decisão nesse sentido, tá? Mas nós podemos, assim, fazer uma análise, né? De que o que o arrendante pode fazer? Após, ele vai entrar com uma ação judicial na justiça comum, né? Para poder
extinguir aquele contrato de arrendamento e cobrar o arrendamento que está em atraso, no caso de inadimplemento, né? Quando sair a sentença favorável, é importante ele notificar, então, o arrendatário de que não permanecerá com a mão de obra presente no momento lá na propriedade, tá? E que ele que faça as rescisões contratuais respectivas, ok? Para que realmente esteja assim de acordo com o entendimento do TST, que ele fala que o arrendante ele retomou a propriedade, né? Começou novamente a explorar a atividade econômica, né, agroeconômica. No entanto, não eram os mesmos empregados, né? Não foram os mesmos empregados que continuaram prestando serviço para ele, tá? Outra situação aqui, o TST também já tem decisões que reconheceu a sucessão trabalhista, mas entre arrendatários, como eu disse anteriormente, tá? Então existe já decisão no TST com relação a esse assunto, tá? Então o arrendante não entrou na relação processual, né? Não foi movida contra ele a decisão, tá? Ou em outros casos até foi movida contra o arrendante. No entanto, não foi reconhecida a responsabilidade do arrendante. Então, somente a sucessão entre arrendatárias, ok? E com relação à responsabilidade subsidiária, o TST entende que tão somente pode ser reconhecida a responsabilidade subsidiária caso seja descaracterizado o contrato de arrendamento e reconhecido que ocorreu, na verdade, uma terceirização, um contrato de terceirização. Então, nesse caso, o arrendante terá a responsabilidade subsidiária. Ou seja, caso o arrendatário não pague as verbas devidas aos seus empregados, o arrendante vai ser compelido a pagá-las, ok? E tem uma situação que eu encontrei, assim, achei muito interessante, aqui no Tribunal do Trabalho da 24ª Região, tá? Daqui do estado de onde eu estou falando, de Mato Grosso do Sul, em que o arrendatário começou a não pagar, né, o arrendamento mensal, no valor mensal, e então o arrendante, obviamente, entrou com uma ação para rescisão desse contrato, né, por inadimplemento. E nesse inteirinho, após essa distribuição da ação, o arrendatário entrou com ação trabalhista contra o arrendante, porque esse contrato ele foi estabelecido entre o proprietário rural e o ex-empregado dele, né? No entanto, se tratava efetivamente de um contrato de arrendamento, ok? Então, lá na Justiça Civil, o arrendante ele obteve uma sentença favorável, né? No entanto, a Justiça Comum entendeu que a execução seria lá na ação trabalhista, a Justiça do Trabalho seria a competente para a execução, né? E então, na defesa do proprietário rural, foi juntado esse reconhecimento, né, essa condenação do arrendante, né, dos valores devidos no arrendamento, tá? E foi confirmado isso pelo Tribunal do Trabalho da 24ª Região, tá? E ele foi condenado, então, a esses pagamentos, tá? Dentre outros eles, tá? Então, nessa decisão, o tribunal, ele reconheceu, então, que efetivamente todas as características, estavam presentes todas as características de um contrato de arrendamento, ok? E condenou, então, o arrendatário ao pagamento daquelas verbas que foram condenadas lá no civil e em outras verbas também. Tem uma questão de apacentamento, teve outras questões também em que a condenação do arrendatário ex-empregado teve assim uma majoração interessante, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão dessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região? Primeiro, tem um brocardo, né, um ditado, né, no direito que diz assim, que o direito não socorre quem dorme. Então, arrendatário, no caso de ser ex-empregado,
começou a estar inadimplente com relação aos valores mensais do arrendamento, não titubeie para entrar com ação de extinção desse contrato e cobrar os valores que estão em atraso, tá? Isso pode ser um ponto positivo se caso ele resolva entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, ok? E o que eu vou falar agora serve para todas as situações, tá? Todas as situações em que se faça, o que é importante, inicialmente, que se faça um contrato de arrendamento, em que nas cláusulas não possam ser interpretadas como a possibilidade do arrendante ter ingerência sobre a forma de exploração econômica da propriedade pelo arrendatário. Tá? É uma coisa importante, porque esse é um detalhe em que a Justiça do Trabalho entende que pode estar sendo, na verdade, ter sido, na verdade, realizado na prática, na realidade, né, um contrato de terceirização, por exemplo, ok? Bom, até esse momento é o que eu pude trazer nessa live, né, tendo em vista esse assunto, ele é bem vasto, tá? Existem outras situações, como por exemplo, no caso de reconhecimento de grupo econômico, tá? Também existe essa possibilidade em que um contrato de arrendamento foi descaracterizado para, na verdade, uma situação de grupo econômico, da existência de grupo econômico, em que foi reconhecida uma atuação conjunta, como diz aqui no artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Uma atuação conjunta, né? Teve uma efetiva comunhão de interesses, tá? Entre arrendatário e arrendante. Então, existem N consequências dessa questão também, ok? Então, deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui. Não, por enquanto não foi colocado perguntas, mas eu vou aqui deixar logo após a live na minha caixinha no Stories uma caixinha de perguntas para vocês que tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto, tá? Também no meu canal do Telegram, tá? Entra aqui na minha bio que tem lá um link que você vai até no meu canal do Telegram, onde você pode também colocar as suas perguntas a respeito desse assunto da responsabilidade do arrendante sobre as verbas trabalhistas do empregado, do arrendatário, ok? Outra coisa também, próxima terça-feira, minhas lives serão realizadas todas as terças-feiras, ao meio-dia, horário do Mato Grosso do Sul, 13 horas, horário de Brasília. E qual é o próximo tema? Que foi o segundo mais votado lá no meu grupo do Telegram. Que é exatamente também a questão da responsabilidade do produtor rural com relação aos contratos de empreitada que ele faz, tá? Para realizar alguns serviços dentro da propriedade dele. Como fazer para não ser responsabilizado pelos trabalhadores, pelos empregados do empreiteiro, pelas verbas trabalhistas correspondentes ao contrato de trabalho entre o empreiteiro e os seus empregados. Ok? Então eu aguardo vocês na próxima terça-feira ao meio-dia aqui no Instagram. Ok? Um abraço a todos e... pera lá, tem uma... não é a pergunta. Beleza. Me equivoquei. Então tá bom. Perguntas, caixinha do Instagram ou no grupo do meu Telegram. Um abraço a todos. Até terça-feira, meio-dia, ok?